adverte a gente para algo muito importante. O Senhor Jesus adverte para algo de extrema relevância. 2 tipos de fermento. Você sabe para que serve o fermento, não é? O fermento, ele incha. Então o fermento é aquilo que simboliza um aumento, mais um volume que na verdade não é uma coisa maciça, não é algo sólido, é apenas um volume, é aquilo que dá um volume, dá um crescimento, mas na verdade não tem. Aquilo ali é só uma aparência. Você pode pegar um bolo pequenininho, por exemplo, se você pegar um pão desse aqui, ó, esse é o pão da Santa Ceia, de decorar a Santa Ceia do Senhor. Esse pão está muito lindo, então eu falei até de manhã, ele ficou muito lindo, dá até vontade de comer. Esse pão, ele está sem fermento, está vendo o tamanho dele? Está pequenininho. Se nesse mesmo pão tivesse colocado fermento, ele estaria mais ou menos aqui assim, ó. E se colocasse um fermento, uma quantidade maior, ele estaria também maior. Então observe que aqui ele tem o que? A sua essência. A gente aperta assim, ó gente, até para baixar, para diminuir o pão é difícil. Aquele pão que a gente come em casa, quando a gente pega ele que aperta, ele diminui, ele vem mais ou menos assim, ó, para essa quantidade, para esse formato aqui, pequenininho como está aqui. Então observe que o fermento, ele serve, ele é utilizado na culinária. Mas o fermento, a depender de que tipo de fermento seja, que tipo de comportamento seja, ele é extremamente nocivo às nossas vidas. Então vamos observar, vamos entender e compreender de que tipo de fermento o Senhor Jesus está falando. Quando ele diz: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O fermento de Herodes, todos nós sabemos e compreendemos que o fermento dos fariseus, nós sabemos que é a hipocrisia. Os fariseus, eles pareciam que eram uma coisa, mas eles não eram aquilo que pareciam. Então toda pessoa que tem apenas aparência, ela tem em si o fermento dos fariseus. É aquela pessoa que quer mostrar algo que ela não tem. Aí você diz: pastor, a gente não tem que ter autoestima, a gente não tem, pastor, que olhar com um olhar positivo. Claro, você precisa se olhar com um olhar positivo, mas você não pode se superestimar, querer ser uma coisa que você não é, querer transparecer, ter uma coisa que você não tem. Os fariseus, eles faziam isso, eles viviam assim. Jesus diz então: cuidado com o fermento dos fariseus. E depois Jesus diz: cuidado com o fermento de Herodes. E é sobre o fermento de Herodes que eu quero que você entenda e que você perceba nessa noite. Pastor, afinal de contas, que tipo de fermento é o fermento de Herodes? Lá no capítulo, a própria Bíblia vai explicar para a gente que tipo de fermento é o fermento de Herodes. No livro de Marcos mesmo, aqui atrás, porque a Bíblia, gente, ela se explica, viu? A Bíblia, ela própria se explica. Aqui no capítulo 6, desce mais um pouquinho aí, volta mais um pouquinho a sua Bíblia, volta mais um pouquinho, no capítulo 6, no versículo 20. Eu não estou dizendo nada de mim mesmo não, é a palavra de Deus que diz. Qual é o fermento de Herodes? Olha, antes de Herodes mandar matar a João, como era que ele se comportava a respeito de João e daquilo que ele ouvia? Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Gente, presta atenção nisso aqui, para você aprender a palavra de Deus.
Porque Herodes temia a João. O que é que Herodes fazia em relação a João? Temia a João, sabendo que ele era homem justo e santo. Herodes sabia que João era um homem o quê? Justo e santo. Ele tinha consciência disso. E outra coisa, ele guardava João em segurança também. Diz a Bíblia também que quando Herodes ouvia a João, ele ficava perplexo e escutava João de boa mente. Ele escutava João de boa mente. Observa comigo isso. Então, que tipo de fermento é o fermento de Herodes? Eu quero que você entenda e que você perceba comigo. Herodes tinha um fermento da carnalidade, Herodes tinha o fermento da tolice, e Herodes tinha o fermento do orgulho. Porque a Bíblia própria nos diz, lá no capítulo 6, que uma certa ocasião, Herodias, que era quem andava com ele, que era uma amante dele, mulher do seu irmão Filipe, nos diz a Bíblia que Herodias queria matar João. E no dia natalício de Herodes, ela pediu que Salomé, sua filha, dançasse para Herodes. E quando Salomé dançou, Herodes ficou tão admirado, embevecido, porque já estava de olho na filha de Herodias, que ele, sem pensar, falou: o que você me pedir, ainda que seja metade do meu reino, eu vou te dar. Observe bem o que a Bíblia diz sobre isso. E quando Herodes ouviu isso, ele logo cedeu. Primeiro, ele era carnal. Herodes tinha e desenvolvia uma carnalidade muito grande. E exatamente por isso, ele falou com Herodias que a menina poderia pedir o que quisesse que ele daria. Então ele foi o que primeiro? Ele foi carnal. Existem muitas pessoas que são assim. Elas são carnais. Elas deixam que os seus próprios impulsos lhe dominem. Então uma pessoa que está dominada pelos seus próprios impulsos, por seus próprios impulsos, é uma pessoa carnal. Ou seja, que deixa a carnalidade falar na sua vida. Como é que você não consegue se dominar? Como é que você tem um desejo e você não consegue conter o seu desejo? Olha, gente, nós precisamos entender. E tem pessoas que falam assim: ah, pastor, mas a Bíblia diz que a carne é fraca. Ah, pastor, o senhor sabe, a carne é fraca. Sim, meu irmão, mas a mesma Bíblia que diz que a carne é fraca, diz que o espírito está pronto, é forte. Herodes, ele era carnal, e Tiago vai nos dizer que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o seduz e o atrai. E a cobiça, uma vez concebida, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, a gente precisa ter cuidado com a carnalidade. Herodes era carnal. Ele começou a ver Salomé dançar no salão. Ele imaginou-se com aquela menina, uma mulher sexy. Você sabe o que é que uma mulher sexy faz? Ou um homem sexy para uma mulher, ou uma mulher sexy para um homem. Cada vez que você se torna sexy para uma pessoa, você está despertando o desejo naquela pessoa de fazer sexo com você. Pastor, que exagero. A gente não pode, não estou exagerando não, minha irmã. Exagerando, conversa fiada. Porque se minha mulher tiver que ser sexy, ela tem que ser sexy para mim. Se eu tiver que ser sexy, tenho que ser sexy para minha mulher. Hoje em dia, a gente está vendo aí um monte de homem e mulher sendo sexy para todo mundo. E Satanás, ele tem pegado muitas pessoas nessa sensualidade, nessa lascívia. Foi o que Herodes viu, porque Herodes era carnal.
Herodes se impressionou com aquilo que ele viu. Ele viu a menina dançar. Você viu aqui o que a Bíblia fala que Herodes tinha, qual era a impressão que Herodes tinha em relação a João. Herodes, ele tinha João em temor, ele temia João, ele ficava perplexo quando João pregava, ele admirava João, gente. Então, que tipo de fermento é o fermento de Herodes? A própria Bíblia explica. Gente, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não nos deixa, nós pregadores, querermos reivindicar nada em relação à pregação. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela se basta, ela se completa. E o que a Bíblia vai dizer, que o fermento de Herodes é justamente o fermento que hoje em dia está na vida de muitas pessoas. A infecção do fermento está neste momento atingindo muita gente que aparentemente crê em Deus, que aparentemente gosta de Deus, que admira. Quando vai ter uma live eu assisto tudo. Quando eu vou para a igreja, eu não perco um culto na igreja. Eu gosto de assistir todos os cultos. Pastor, e depois que termina a live da família de Deus, eu vou assistir as outras, e fico assistindo até 1h da manhã, e assisto isso, e assisto aquilo. Sim, mas na sua vida muda o quê? Qual é o impacto que está trazendo isso na sua vida? Está trazendo algum impacto? É isso que a gente precisa entender e perceber que esse era o problema de Herodes. A Bíblia diz que ele temia a João. Tem muitas pessoas que aparentemente temem a Deus, mas nunca demonstram, na verdade, o verdadeiro temor. Porque temor a Deus é o quê? É ter medo como Herodes tinha? Não. Temer, gente, é obedecer. Temor, gente, e temer é respeitar. Eu já disse aqui, nenhum pai gosta que o filho tenha medo dele. O pai quer que o filho o respeite, porque o respeito traz em si uma alta dosagem de amor, de carinho. É respeito. Qualquer pessoa quer respeito. Observe, quando um relacionamento se torna abusivo e perde o respeito, você já se sente mal. Uma pessoa que está com você começa a lhe desrespeitar, desrespeita seu ambiente, desrespeita sua divisa, começa a querer lhe xingar, começa a querer lhe maltratar, não respeita a sua vontade, suas vontades, seus desejos. Esse relacionamento está se tornando abusivo. Então o que Deus quer de nós é que nós tenhamos respeito por Ele. Herodes não tinha respeito por João. Herodes temia. Por quê? Porque ele estava vivendo maritalmente com a sua cunhada, mulher de Filipe. E João, o Batista, falava o tempo todo que Herodias era mulher de Filipe. Herodes queria se livrar de João, mas tinha medo. Existem pessoas que têm medo de Deus. Tem gente que está na igreja, que vem à igreja para não ir para o inferno, tem medo de Deus. Tem gente que vem à igreja, quando acontece alguma catástrofe, alguma coisa, então ele tenta se aproximar de Deus. Isso é quem tem medo de Deus. Agora, se você tem respeito, é diferente. Porque o filho que respeita, ele está perto do pai, apoia as decisões do pai. O filho que respeita, ele ouve o que o pai diz e segue aquilo que o seu pai lhe disse, ainda que não concorde, mas segue. O filho que respeita o pai e o pai respeita o filho, existe uma relação o quê? Amistosa, onde cada um conhece o seu papel, onde cada um sabe a sua divisa, e sabendo a sua divisa, segue ali. Olha, isso é respeito. O direito de um termina onde começa o do outro. Você está entendendo, meu irmão? O fermento de Herodes é o mesmo fermento que tem impregnado muita gente, tem inchado muita gente hoje em dia. Segunda coisa que lá em João diz, em Marcos diz, 6, é que Herodes protegia a João. Imagine você, ele protegia.
Ele fazia de tudo para proteger João. Depois, a Bíblia diz, lá no capítulo 6, que Herodes reconhecia que João era justo e era santo. Observa bem isso. Se vai combinar uma coisa, isso com as atitudes de Herodes. Diz a Bíblia que ele achava João justo, que João era santo. Mas mesmo assim ele fez o quê? Na hora que Salomé dançou, ele também dançou. Ele também resolveu fazer o quê? Olhar para aquela menina como um carnal, como um tolo. E com seu orgulho de rei, ele disse o quê? Ah, se tu me pedires até que seja metade do meu reino, eu te darei. Aí Salomé chegou para sua mãe e diz: mamãe, eu peço o quê a tio Herodes? Ela disse: peça num prato a cabeça de João Batista. E pediu. Herodes ficou triste, porque ele temia João. A Bíblia diz que Herodes gostava de ouvir João. Irmão, será que você se identifica com alguma coisa disso? Minha irmã, será que você se identifica com alguma coisa? Você teme, você gosta, você admira Jesus. Você desenvolve um monte de características que Herodes também desenvolvia. E Jesus vai dizer que isso é fermento de Herodes. Eu gosto de tudo, pastor. Pastor, eu gosto da palavra de Deus. Ih, pastor, eu gosto demais. Eu gosto de cantar essas músicas, pastor. Essas músicas, pastor, traz uma paz para mim. Mas se tudo que você ouve, você apenas gosta, mas ela não procede, ela não faz uma mudança em você, de nada adianta. Herodes, ele admirava, mas ele não gostava do confronto. Quem não gosta do confronto, nunca estará preparado para a vida. Grave essa frase, escreva essa frase. Aquele que não gosta do confronto, nunca estará preparado para a vida. Porque em todos os confrontos que nós temos, nós crescemos. Quem gosta de confronto, são pessoas maduras. Mas quem não é maduro, não gosta de confronto. Herodes não gostava do confronto. Herodes só gostava das pessoas que diziam que ele era o tal. Herodes só gostava daqueles que o elogiavam. Eu já disse aqui, às vezes eu escrevo algumas coisas lá na internet. Uma vez por semana eu escrevo alguma matéria sobre alguma coisa que está acontecendo. Eu gosto de escrever. E faço isso porque eu gosto sinto de Deus que alcança pessoas, que eu posso ajudar pessoas, influenciar positivamente as pessoas. Não é para aparecer não. E vem na mente para eu escrever, eu escrevo. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, amém sempre. Mas eu escrevo muitas coisas e muitas pessoas, elas chegam lá e colocam assim: não concordo com isso. Pastor, o senhor está errado daquilo. Gente, é no debate que nós crescemos. Aí um dia eu ouvi de uma pessoa assim: pastor, o senhor não vai, como é que fala, excluir esse comentário, não? Se fosse um comentário desrespeitoso à minha pessoa, eu excluiria. Se fosse um comentário com palavras de baixo calão, eu excluiria. Até hoje nunca fiz isso. Mas se a pessoa discorda das minhas ideias, eu tenho mais que deixar para que nós ampliemos o debate a partir daquela minha fala. O objetivo não é dizer que eu tenho a razão, é suscitar o pensamento, é suscitar ideias, que nós possamos pensar, e nesse exercício do pensar, nós possamos crescer. Herodes era um homem que não tolerava que ninguém lhe falasse nada, era um homem orgulhoso. Então cuidado, meu irmão, com esse fermento de Herodes, o fermento do orgulho. Você não aceita que ninguém lhe critique. Como é que você vai crescer? Falou alguma coisa com você, aí você já fecha a cara, faz um bico, pronto. A pessoa que lhe criticou agora já é seu inimigo. Meu irmão, cresce, pelo amor de Deus. Minha irmã,
Cresça, pelo amor de Deus. Quando a pessoa discorda de você no campo das ideias, ela está fazendo você crescer. Agora, um crítico sistemático, uma pessoa que fica ali criticando o tempo todo, de forma sistematizada, pejorativa, aí já é o Satanás que está usando. É o próprio Satanás que está usando. Mas toda pessoa que lhe confronta, observe, você passa a refletir mais. Meu Deus, será que eu não estou errado mesmo? Senhor, será que o Senhor não usou aquela pessoa realmente para fazer eu pensar melhor? Gente, quantas vezes nós já pensamos melhor? E pensando melhor, a gente pensa o certo. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Herodes não sabia o que era isso. Herodes não queria. Afinal de contas, o seu orgulho real não o fazia se converter. Agora ele admirava. Herodes era daquelas pessoas que estava à disposição, era alguém que, sabe gente, se colocava à disposição de João, de temer, de obedecer. Gente, mas eu já gosto de ouvir esse João, viu? Ele é uma bênção esse João. Mas nunca se converteu. E a sua carnalidade, a sua tolice e o seu orgulho o levou a fazer o que, gente? A mandar cortar a cabeça de João o Batista e trazer a cabeça de João o Batista num prato. Nós conhecemos Herodes como isso, como alguém que fez isso, porque não suportavam o confronto. Existem muitas pessoas assim, elas admiram, mas nunca acertam o alvo. Já viu essa palavra admirar? Como é? AD é o prefixo, mirar. Elas miram, mas nunca acertam. Inclusive, lá no livro de Ezequiel, abra comigo aí, no livro de Ezequiel, a Bíblia fala sobre isso. Esse versículo, esse texto tem muito a ver com o que eu estou falando aqui agora. Ezequiel capítulo 33, versículo 30. Veja o que a Bíblia fala sobre isso. Pessoas que só admiram o Evangelho, pessoas que até gostam, mas não se rendem ao Senhor Jesus. Não adianta, meu irmão, você gostar de um pastor, de uma pastora. Não adianta você gostar de uma igreja. Não adianta se você não se render ao Senhor Jesus, porque a salvação vem dele. Você precisa mudar o seu jeito. Você precisa tomar um novo rumo. Você precisa mudar a sua vida. Olha o que Deus diz lá no Antigo Testamento a Ezequiel. Ezequiel era um grande pregador. Ezequiel tinha uma voz bonita. Ezequiel falava bem. Ezequiel cantava bem. Ezequiel recitava versos e prosas. E o povo gostava de ouvir Ezequiel. Olha o que é que Deus diz para ele: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas, cada um com seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Ouve só, eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo. Observe, eles vêm, Ezequiel, a ti, e eles se assentam diante de ti, como o meu povo, como se fosse meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Está vendo, Priscila? Está vendo, Maurício? Eles ouvem, eles vêm, eles ouvem, parecendo que é o meu povo, mas eles ouvem a tua palavra, mas não põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não põem em prática. Você entende, meu irmão, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? O fermento de Herodes é aquilo que vai inchando nas pessoas.
E a pessoa acaba sabe, gente, se contentando com isso. Ô fulano, eu já gosto daquela igreja, viu? Ô fulano, já gosto. Programa de rádio, fulano, já gosto do programa daquele pastor. Já gosto do programa daquele outro pastor, daquela pastora. Eu não perco um dia. Meu irmão, você pode gostar de tudo. Isso é bom a gente gostar. Faz parte do nosso relacionamento afetivo, social, é importante. Mas se você não gostar do dono dessa obra, se você não procurar conhecer o dono dessa obra, você pode estar infectado com o fermento de Herodes. Você pode correr do coronavírus e acabar encontrando o Herodes vírus. Você pode ser contaminado e contagiado com o Herodes vírus. Então eu quero que você tome cuidado com a sua vida. Estou falando aqui como um homem de Deus. Estou falando como alguém que tem cuidado da sua alma. Estou falando com alguém que tem uma missão de Deus de colocar almas entrando nos céus. E eu quero a cada dia poder possibilitar mais uma pessoa entrar no céu. É mais um entrando no céu, mais um entrando no céu. Mas como isso vai acontecer? Se você estiver contaminado com o Herodes vírus. Se você ouve, você gosta, você teme, você fica perplexo ao ouvir, mas não resolve nada na sua vida. Você não muda. Você continua com as mesmas práticas. Apesar de ir à igreja, não se converteu. Porque não mudou. Converter é mudar de vida. Nós precisamos entender e compreender que devemos nos livrar do fermento de Herodes. Porque se nós nos livrarmos do fermento de Herodes, então nós estaremos sendo assim, como esse pão, como todos esses pães aqui, aqui. Se você for assim, você está livre do fermento de Herodes. Esse pão